Olá, como vocês estão? É a professora Michele, professora de língua portuguesa. Realmente eu espero que todas e todos estejam muito bem. E hoje nós vamos para a nossa quarta aula de trilha de aprendizagens 2, tá? Sétimo ano. E hoje nós estudaremos, iremos reler, na verdade, o texto que trabalhamos na aula anterior, que foi um exercício através de um formulário, né, da página 22 e 23. Eu passei em formato de formulário uma atividade. Então, eu vou reler e depois nós vamos fazer os exercícios da página 27, 28 e 29. Para quem ainda não pegou a apostila, né, não retirou a apostila 2, né, trilha de aprendizagens 2 na escola, eu peço a gentileza que vá o mais rápido possível para que os exercícios não fiquem acumulados, tá bom? A dança do macaco. Na manhã do primeiro dia de maio, o capitão avisou que já era hora de prosseguir nossa viagem para as Índias. Antes, porém, pediu a Frei Henrique que rezasse mais uma missa. Assim que ouvimos isso, eu e meu amigo resolvemos apressar as coisas. Tudo teria que acontecer durante a missa. Eu estava nervoso e até falei para a Rolha: se o plano der errado e Amaro tomar a nau, quero que saibas que minha amizade por ti é imensa como tu. Ele ficou emocionado e uma lágrima rolou sobre sua bochecha. Só não caiu no chão porque quando ela chegou perto de sua boca, Rolha lambeu-a. Toda a tripulação foi à praia para aquela última celebração. Levou-se uma grande cruz que os carpinteiros haviam talhado no decorrer da semana e entoaram-se cânticos em glória do Pai Celeste. Os selvagens nos seguiam e demonstravam respeito pela nossa religião, tanto que até imitavam nossos gestos. Quando nós ajoelhávamos, eles se ajoelhavam. Quando erguíamos nossas mãos para o céu, eles erguiam as suas. E quando um dos nossos tossia, eles também tossiam. Lá pelo meio da missa, cochichei para Frei Henrique que gostaria de cantar o hino Jesus Reluz. O Frei, depois de pensar um pouco, achou que não havia mal. Fui então à frente de todos e soltei a voz. Só que em vez da letra original, cantei assim: ladrões, piratas e arcabuz, nós teremos que enfrentar, pois Amaro jurou pela cruz que nossa nau há de roubar. Logo que terminei, todo mundo virou os olhos na direção de Amaro. Ele então se levantou e gritou: Frei traidor! Eu? Espantou-se Frei Henrique. Eu vos confessei o plano do motim, e segredo de confissão não se pode revelar. A mim não confessaste nada. Percebendo que havia caído na mesma armadilha, Amaro olhou-me com muita, mas muita raiva e disse: dessa vez a história vai ser diferente. Homens, atirem! Porém, quando seus comandantes tentaram disparar as arcabuces, aconteceu algo que ele não esperava. Nenhuma bala saiu pelos canos. É que Rolha tinha trocado a pólvora por farelo de biscoito preto. Imediatamente os guardas de Cabral avançaram sobre os arcabuzeiros e os prenderam. Amaro, porém, conseguiu se livrar e correu na minha direção. Agora te pego, demonumo. O que um bravo faria nessa situação? Ficaria firme e lutaria até o fim das suas forças. O que eu fiz? Corri. Eu saltava troncos, pulava os riachos e mandava minhas pernas irem o mais rápido possível, mas não conseguia me distanciar de Amário. Isso era ruim, mas as coisas ruins sempre podem ficar piores, e o pior foi que eu tropecei numa raiz e caí. Nem tive tempo de pedir ajuda a Deus. Amaro pulou sobre mim e começou a apertar meu pescoço. Vai morrer, demonumo! Desconfio que ele estava certo, porque eu não conseguia respirar e já enxergava tudo embaçado. Pensei que dali a pouco ia entrar no paraíso. Fechei os olhos e fiquei atento para ouvir as primeiras palavras do além. Mas o que eu escutei foi ai! E depois ai, minha bunda, ai, ai! Não sentia mais nenhuma mão em meu pescoço. Abri os olhos e vi Amaro com uma flecha espetada no traseiro. Ele pulava e girava como se fosse um macaco a dançar. Guiando-se pelos gritos, os soldados de Cabral nos encontraram e prenderam. Só então avistei Porangaba, mais ao fundo, com um arco na mão. Ela sorriu para mim e sumiu pelos matos. Quando voltamos à nau, o capitão Cabral pôs as mãos sobre os nossos ombros e disse: Nuno e Rolha,
Vós provastes que tendes valor. Doravante não sereis mais grumetes, e sim meus pajens. Aquilo nos deixou alegres, pois significava que teríamos uma vida mais tranquila, trabalhando pouco e mandando nos marinheiros grumetes. Ficamos tão empolgados com a promoção que começamos a sonhar com o nosso futuro. Logo seremos contramestres, eu falei, e depois escrivães, Rolha disse, e aí pilotos, eu falei. Enfim, capitães, Rolha disse. Então fiz uma grande messura abrindo os braços e comentei com voz pomposa. Este vosso capacete de balde está encantador, Capitão Rolha. Este vosso cetro de vassoura também é muito elegante, Capitão Nuno. Para onde ireis com vossa nau, Capitão Rolha? Para as Índias e vós, Capitão Nuno. Vou pelos mares afora. Hei de fartar-me com especiarias e hei de encontrar o paraíso, né? Então, esse é o texto do Nuno Descobre o Brasil, né? Nós lemos 2 capítulos. Algumas palavras que não são habituais, né, no nosso tempo, né? Nós não utilizamos mais, mas na apostila tem aí, tá, o vocabulário e o significado de cada uma. Se também surgiu alguma outra palavra que você não conheça, né, crie esse ato de procurar no dicionário, anote no caderno, tá? Que aí você passa a conhecer aí mais uma palavrinha. Você sabe o que é estereótipo? O dicionário online define a palavra estereótipo como padrão estabelecido pelo senso comum e baseado na ausência de conhecimento sobre o assunto em questão. O termo índio tem carregado estereótipo de selvagem. Isso se dá pela falta de conhecimento das pessoas sobre a vida e a cultura dos povos indígenas. O termo mais adequado para se referir a eles de modo respeitoso é indígenas. E só há uma forma de quebrar preconceitos: conhecimento. Algumas indicações no aprofundamento para você conhecer mais e evitar estereotipar esse povo tão rico em cultura e sabedoria. Realmente, estereótipo é algo que a gente tem que sempre falar, sempre dialogar. E como o texto diz, a gente tem que sempre tentar sair desse senso comum, né? A gente tem que criar um senso mais crítico, porque senão a gente só fica repetindo, né, coisas ultrapassadas, coisas sem sentido, né, sem coerência. A gente fica repetindo, acreditando e o pior, compartilhando, passando de geração em geração informações equivocadas, preconceituosas. Então aqui ele citou, né, um exemplo do estereótipo do índio, né? E tem outro estereótipo também que é muito forte, que é como se eles fossem preguiçosos, né? Não como se a cultura dele é rica, porém diferente da nossa. Então, a gente tem que sempre valorizar essas diferenças. Outro estereótipo muito forte é a questão do negro, né? Por exemplo, se tem uma pessoa negra, ela tem que saber sambar, ela tem que saber dançar, porque já criou um estereótipo de que o negro dança e samba. E isso a gente tem que quebrar, a gente tem que tirar. E essa mudança começa com a gente, né? A quebrar esses estereótipos, né? Que só fazem aumentar, registrar marcas de preconceitos. Então, vamos começar a pensar, a refletir quando a gente está repetindo estereótipos, tá bom? 2. Como vimos até aqui, as narrativas de ficção, contos, novelas e romances, possuem alguns elementos que não podem faltar no enredo. Lembrando que num texto narrativo ele tem uma estrutura. O enredo é o que aconteceu. O personagem é com quem aconteceu. O espaço é onde aconteceu. O tempo é quando aconteceu, né? E lembrando que dentro de uma narrativa existem o narrador observador, que ele não faz parte do texto, ele só está narrando, ele só está contando, ele observou, por isso que é observador, ele observou e está narrando. E também pode ter um narrador personagem, que além de narrar, ele é um dos personagens, ele faz parte desse texto, tá? Vamos identificar esses elementos comparando os 2 textos que lemos. Então, nós lemos na aula passada. Quem não estiver recordando, ou releia ou assista a videoaula anterior, tá?
que nós trabalhamos a prova de amizade. E então nós vamos. E esse texto que acabamos de ler do Nuno Descobre o Brasil, tá? Então, o que vocês vão colocar? Vocês vão colocar para quando for referente à prova de amizade, do Camo, do Leste, do Oeste, lembraram? Da cobra. E vocês vão colocar 2 quando for para o Nuno Descobre o Brasil, esse texto que a Pro acabou de ler para vocês e que nós trabalhamos na atividade anterior em forma de formulário, tá? Então, por exemplo, personagens: Camo do Leste, Camo do Oeste, Velhas Sábias, Cobra e Filho. Se você acha que é do conto Prova de Amizade, coloque o 1. Se você acha que é do texto Nuno Descobre o Brasil, coloque o 2, certo? Vocês vão fazer isso para todos. No exercício 3, leia o trecho e depois responda a pergunta. Este vosso cetro de vassoura também é muito elegante, capitão Nuno. Qual é a função da aspas no trecho acima? Ou seja, neste trecho, se você quiser observar mais atentamente, retorne ao texto e localize esse trecho. O porquê o escritor, o autor, utilizou essas aspas nessa frase? Foi para introduzir a fala de um personagem, ou seja, para mostrar que esse personagem ele está falando como um discurso direto, ou para destacar o uso de uma palavra estrangeira, porque as aspas ela pode ter todos esses sentidos, tá? Você pode utilizar para introduzir uma fala de um personagem, você pode também utilizá-la quando é uma palavra estrangeira, ou seja, que não é do nosso vocabulário. Ou para realizar uma pergunta. Por que, então, o escritor utilizou aspas nesse trecho, nessa frase? B. Por qual sinal gráfico as aspas podem ser substituídas sem alterar o sentido das frases? Então, se eu, em vez de aspas, eu substituir por interrogação, vai manter o mesmo significado, o mesmo sentido a frase? Ou se eu posso alterar as aspas por um travessão? Ou eu posso alterar as aspas por uma exclamação? Por qual sinal gráfico eu posso alterar e manter o mesmo sentido semântico da palavra, da frase, tá? 4. Nas narrativas, personagens estão sempre em ação, pois são elas que movimentam o enredo da história. Por isso, as falas das personagens são constantes. Essas falas podem ser introduzidas nos enredos de 2 modos: discurso direto e discurso indireto. Então, vamos lá. Eu posso te contar uma história utilizando os 2 discursos, né? Que é um discurso direto e indireto. Dentro desse texto que nós lemos, existem os 2 tipos de discurso. Então, nós utilizamos o discurso direto quando a fala do personagem é transmitida literalmente. Normalmente é apoiada pelo uso de recursos gráficos, como travessão ou aspas. Então, eu chego para você e vou dizer a mesma frase, só que de modo diferente. Eu posso dizer assim: a diretora disse que vai vir aqui na sala para dar um oi para vocês, ou para dar um recado para vocês, certo? Passei essa mensagem como discurso indireto. Agora, eu vou passar essa mesma mensagem, mas com discurso direto. A diretora me disse. Aí eu posso utilizar os 2 pontos, né? E aí, para mostrar no texto que essa fala, eu estou replicando a fala da diretora, eu posso utilizar aspas ou utilizar um travessão, tá? Para informar, para mostrar no texto que essa frase eu estou replicando o que a diretora disse, o que o personagem disse. E aí eu coloco, então, a diretora me disse. Uso aspas ou travessão. Vou até a sala para dar um oi e passar um recado para os alunos. Ou seja, nas 2 formas que eu disse, a mensagem foi a mesma, né? O enredo é o mesmo. Porém, na primeira, eu utilizei do discurso indireto, que é quando a fala do personagem é transmitida a partir da voz de outro, que constrói por meio dos seus próprios discursos ou sua fala. Então, discurso indireto. A diretora falou que vai vir aqui dar um oi e deixar um recado, passar um recado para vocês.
Agora, se eu vou dar esse mesmo, vou falar essa mesma frase, porém utilizando de um discurso direto, eu vou dizer: a diretora me disse. Aí eu uso aspas ou travessão. Vou até a sala dar um oi para os alunos e passar um recado. Entenderam a diferença do discurso direto e do discurso indireto? Então agora vocês vão classificar os trechos a seguir, retirando dos contos da aventura em discurso direto ou indireto. Por exemplo: assim que ouvimos isso, eu e meu amigo resolvemos apressar as coisas. Tudo teria que acontecer durante a missa. Esse trecho, ele está narrando com um discurso direto ou indireto? Este vosso capacete de balde está encantador, capitão Rolha. Direto ou indireto? Em um pequeno país da África havia dois homens que se chamavam Camo. Um morava no leste e o outro no oeste. Eles não se conheciam, mas já tinham ouvido falar um do outro e alimentavam o desejo de um dia se encontrar. Discurso direto ou indireto? Vá, mas tome cuidado para, durante a noite, estar sempre dentro de uma casa, cabana ou qualquer espaço que não seja de lado de fora. Do contrário, uma coisa horrível poderá lhe acontecer. Então, além de vocês prestarem atenção se a pessoa está repetindo a frase do personagem na íntegra, a estratégia também utilizada para identificar que é um discurso direto é o uso de travessão ou aspas, que informa que a frase está repetindo a frase literalmente, né, do personagem. 5. Leia outro pequeno trecho para responder a questão. Frei traidor. Eu? Espantou-se Frei Henrique. A função da interrogação nesse trecho é, quando ele fala eu, né, o porquê que utilizou a interrogação? Foi para introduzir uma pergunta realizada pelo Frei? Foi para representar o espanto, surpresa do Frei, pois não sabia o que estava acontecendo? Ou foi para representar uma afirmação do Frei de que ele havia contado sobre o plano? 6. Como vimos, um dos elementos do conto é o tempo de duração em que a história acontece. Por isso, os autores, quando criam uma história, utilizam marcadores temporais. São palavras ou expressões que indicam ao leitor a sequência temporal dos acontecimentos que ocorrem no enredo. Então, vocês vão marcar um X nas expressões que indicam ideia de tempo. Como eu disse anteriormente, quando nós estamos lendo um texto narrativo, né, que é nesse caso, quando a gente está lendo uma narrativa, sempre traz uma ideia de tempo, né? Porque se aconteceu algo, aconteceu em algum tempo, em algum momento, né? Então, vocês vão colocar um X quando trouxer para vocês uma ideia de tempo. Na manhã, percebendo que havia, logo que terminei, quando voltamos... Isso, nós vamos parar por aí, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou disponível, né, no grupo do WhatsApp ou na plataforma Classroom. Um grande abraço e até a próxima aula. Bom estudo!